Vai! Boa tarde. Mais um podcast de Conversa com Café, hoje o quarto desta tarde, de 22 de setembro, aqui na Escola Técnica do Sul. Nós temos agora um tema bem diferente dos demais, porque pela profundidade e pela de exclusividade do assunto, né? Nós temos aqui, então, Matheus, que turma é Matheus? Primeiro integrado A, a nossa escola técnica, curso técnico agrícola, né? Isso. E apesar de um curso ser do técnico agrícola, né, como a gente sabe, o curso ele tem uma formação ampla, tem a formação geral e tem a formação técnica junto, né, que prevê isso aí. E o Matheus hoje, então, aqui, ele vai trazer uma discussão ligada lá no campo filosófico, lá na Grécia, né? A gente pode pensar na cultura antiga, né? Na cultura antiga, e vai estabelecer aqui um contraponto com uma questão, né? Que é a questão da ansiedade, né? Da ansiedade, que é algo muito recorrente, né? Na nossa sociedade, principalmente na sociedade moderna, né? Que digamos, padece com esse dilema da ansiedade, né? Então, Matheus, é o seguinte, como é que tu pensou esse assunto? Porque tinha vários, né? Por que tu fechou nesse aí? Eu pensei nesse assunto exatamente pelo mesmo motivo que é a própria ansiedade. Quando eu fui definir o tema que eu precisava trazer para o podcast, Sim. eu acabei pensando que eu ia trazer um tema, só que eu pensei que esse tema talvez não fosse adequado. Sim. Eu acabei escrevendo alguns resumos e tal sobre o tema que eu ia trazer, e eu acabei não trazendo ele porque acabou que eu meio que parei na procrastinação, sabe? Naquele negócio de eu não sei como eu posso mais perto. Isso, para chegar mais perto. Como eu posso continuar tratando desse assunto. Sim. E aí, então, eu vi nesse tempo eu acabei vendo um vídeo que tratava sobre a ansiedade, e eu me interessei muito pelo assunto. Eu pensei, poxa, esse é um assunto tão interessante, né? Tipo, é uma coisa que é tão atual e que desde milênios atrás já era tratado na Grécia. Já era um assunto que a gente pensa, poxa, se hoje em dia existe muita ansiedade, naquela época também existia, sabe? Então não é uma coisa que a princípio do mundo moderno. É uma coisa que está com a humanidade desde sempre. Talvez seja algo que faz parte da nossa essência como ser humano, como pessoa. Está na nossa essência. Sim. Com tantas coisas, a ansiedade faz parte. Sim. Muito interessante, né? Então, pessoal que está nos assistindo, vocês vejam que nós temos um primeiro ano do ensino médio, né, integrado, que a gente tem junto aqui, mas é como se fosse, né? E olha a profundidade do assunto que está vindo aqui. É um assunto de grande profundidade filosófica, né? E é importância, né? Então, teve esse sentimento, mas viu que dava para trazer o assunto, né? E aí eu resolvi escolher, como eu tinha visto esse vídeo, ele tocou no mito de Orfeu. Mito de Orfeu. O mito de Orfeu, ele eu vou contar ele de uma maneira bem resumida. Isso, perfeito. O mito de Orfeu foi uma lenda da Grécia Antiga. Existem diversas versões diferentes do mesmo mito. Sim. Algumas versões o final é diferente, existem algumas partes que se diferem, são de outras maneiras. E o mito diz que o Orfeu, ele era um grego, que ele era muito ligado à poesia e à música. Sim. E ele era filho de um rei, ou de Apolo, que é um deus. Tá. Isso é uma das diferenças que tem, dependendo da versão da história. Mas não é algo muito relevante que vem a seguir. Sim. Basicamente, Orfeu, ele se apaixonou por Eurídice, que era uma mulher lá da época. E então Orfeu decidiu se casar com Eurídice. Só que durante o casamento deles, Eurídice acabou ficando bêbada com vinho e tal, e acabou se perdendo numa floresta. Eurídice se viu em um bosque junto com outro homem. Só que Eurídice sabia que Orfeu era uma pessoa que, apesar de ser muito ligada à música e ser alguém que tinha muita mente aberta, ele era alguém muito ciumento. Tá. Então ela ficou com medo que Orfeu virasse um mal entendido e Orfeu pensasse que talvez ela estivesse traindo ele. Nisso, Eurídice acabou correndo pelo bosque, tropeçou, caiu em um ninho de cobras. E nisso ela morreu. Entendo. Nisso, Orfeu acabou descobrindo, depois de um tempo,
e ele ficou bravo, ficou pé da vida, né? Sim, claro. E ele quis procurar os deuses para poder pegar essa frustração dele e pedir aos deuses que ele pudesse descer ao submundo, que no caso é o reino dos mortos, não é o submundo ou o inferno, né, que a gente tem na Bíblia. Sim. Uma versão, outra interpretação. Outra interpretação. Sim. E nisso, Orfeu pede aos deuses, enfurecido, que ele possa descer ao reino dos mortos para trazer Eurídice de volta. E quando ele chega lá, Orfeu encontra Hades, que é o rei do submundo, e Hades, a princípio, ele não fica convencido a trazer Eurídice de volta. Entretanto, o Orfeu toca a lira dele, que é como se fosse uma harpa, sabe? É uma harpa bem pequenininha. Isso. E ele encanta a esposa de Hades, que é a Perséfone, não sei falar. Enfim, e Perséfone acaba falando para que Orfeu que Hades realize o desejo de Orfeu. Nisso, o Hades ele deixa o Orfeu, né? Ele acaba dando esse desejo ao Orfeu. Entretanto, ele dá uma condição ao Orfeu, que Orfeu vá com Eurídice, mas ele precisa ir na frente dela, e enquanto eles não saírem do submundo, ele não pode olhar para trás. Ele tem que confiar que Eurídice vai estar seguindo ele. Nisso, Orfeu, a história ela é bem direta, assim, ela corta de uma parte para outra. Então, nisso a gente só descobre que Orfeu não conseguiu olhar para trás, não, que ele olhou para trás, ele não confiou, ele não conseguiu confiar. E ele olhou para trás e ele vê Eurídice desaparecendo. Sim. De uma hora para outra. Então, né? E aí eu não coloquei, né, no resumo que eu fiz, mas o final da história ele tem duas interpretações. Uma que Orfeu, a história não tem um final bom, que Orfeu simplesmente ele acaba por culpa, por ter perdido, né, quem ele amava, ele acaba só vagando no vazio sem nenhum propósito. Mas existe uma outra versão da história que ela é uma metáfora. Ela diz que Orfeu depois encontra 3 serpentes, e essas serpentes elas têm nome próprios, eu não sei, eu não vou me lembrar ao certo quais são os nomes, porque são nomes bem... E Orfeu, essas serpentes elas são metáforas para o medo, para a angústia e para a ansiedade. São representações. São as representações, então ele é morto por elas. Sim. Então, desde nessa época, uma forma de explicar essa coisa desse mundo dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções humanas, muitas vezes se recorria à questão da mitologia. Sim, e muitas metáforas. Né? Que era uma forma de interpretar e entender a coisa, e talvez até de explicar, né? Sim. Que hoje, ainda, a nossa mente, ainda a gente não sabe. Sabe, mas não sabe tanto quanto poderia saber, né? É um universo que está em aberto ainda isso tudo, né? E eu imagino assim, que na antiguidade, né, com certeza, todo saber era importante, mas era uma forma de interpretar esse mundo naquele momento, né? Sim. De explicar o mundo também, de certa forma. Né? Pois é. E aí, a gente, da questão do mito de Orfeu, né, que então está aí, Matheus explicando aí para os nossos seguidores, né? Faz um contraponto lá com a questão do taoísmo, né? Tem esse paralelo aí, né? Como é que é o taoísmo, para quem não sabe, o que seria o que, assim, no caso? O taoísmo, ele é uma filosofia, no caso, ele é uma religião, mas eu resolvi trazer ele mais como uma filosofia, porque não é porque é uma religião que a gente precisa adotar essa religião, a gente pode pegar esses valores à parte de dentro da religião e tratar como uma filosofia de vida. Né? Muito inteligente isso. E o taoísmo diz que o universo segue um fluxo, e se a gente resiste, a gente sofre. E quando a gente se alinha a esse fluxo, a gente encontra a paz. Entendo. Então seria alguma coisa que às vezes tu não aceitar alguma coisa e teimar em não aceitar, mesmo que tenha, que tu vai ter sofrimento. Sim, às vezes a gente acaba ficando com medo das incertezas que a vida traz, né? Sim. A gente acaba deixando de fazer alguma coisa que a gente gostaria. Porque se prendeu em algo. Travou? Não pode travar, então. Interessante, né? Isso é da cultura chinesa? Da cultura oriental, né? Eu não me lembro direito o nome, mas o nome do
criador do taoísmo é Tse, eu acho, um nome bem difícil assim, de se pronunciar, mas é Tse, eu acho. Tá. E aí tem esse pensamento, mas já é um pensamento mais recente, assim, não é tão antigo quanto o mito de Orfeu, né? Não. Esse é já mais pra cá, né? Não, na real, eu acho na real que eles são da mesma época. São equivalentes nessa época. Não, não. Agora não me lembro de não. Mas consegue ver um cruzamento de ideias, de certa forma, Sim, entre sim. o mito de Orfeu e o taoísmo, com algo que se cruza em alguns pontos, Sim, em relação, né? Pois é. E aí, nessa tua discussão toda, né, tu traz isso, porque parece que isso tudo trabalha os dois na linha sobre o que nós somos, a nossa essência humana, né? O que está em jogo aí, né? sim. Porque tu está trazendo uma abordagem filosófica, né? Sim. Até tu enfatizaste que não tem nada a ver com religião, né? Que é uma interpretação, uma análise filosófica, né? Pois é. E aí a gente pode fazer esse contraponto aí parece com a ansiedade, não é isso? Né? Que é o teu foco, né? Como é que a ansiedade se encaixa nisso, então? Considerando que tu tem esse conhecimento aí do mito e tem do taoísmo. Como é que onde que se insere essa questão da ansiedade? Na tua visão aí. Assim, na interpretação do mito em si, diante da morte que a Eurídice, né, Eurídice teve, o Orfeu, ele surta com os deuses. Ele fica muito bravo e tal, e ele pede para ir ao submundo. Tá. E também, antes disso, é demonstrado que ele sente ciúmes. Tá, perfeito. Então, quando ele chega ao submundo, o Hades ele não deu essa oportunidade de Orfeu simplesmente reviver a Eurídice porque sim, porque ele tinha pena e misericórdia do Orfeu. Uhum. Ele deu essa oportunidade para ele porque ele sabia que Orfeu era alguém que era inseguro, que era alguém que tinha medo, que tinha, sabe, não se sentia confiante. Confiante. Com certeza, suficiente então, para não à toa que ele é o rei do submundo, né? Então ele tinha essa noção. Então não era uma pessoa que ele era uma pessoa que tinha muito medo da incerteza. Sim. E a incerteza, eu acho que a incerteza, ela de certa forma, ela estimula a ansiedade. A incerteza é a base da ansiedade. A base da ansiedade. Olha só, a base da ansiedade. A incerteza, a gente acaba, né, sempre deixando a gente acaba sendo ansioso porque a gente não sabe qual é o futuro que vem a seguir. Sim. E isso seria uma coisa, digamos, um pouco complicada, a gente lidar com saber ter o controle da ansiedade. Sim, mas aí é o que entra do taoísmo, que é a gente deve se adequar ao fluxo. Ah, entendi. Quer dizer, ansiedade e preocupação podem ser coisas um pouco diferentes, né? Pode ter a preocupação no sentido de planejar a vida, mas não quer dizer que tu tenha que entrar em conflito, propriamente, né? É uma preocupação no sentido de te organizar, né? Sim. Já a ansiedade seria aqui, uma emoção que tu já não tem o controle dela. Seria algo por aí, né? Sim. E aí o taoísmo, então, sugere um remédio, vamos dizer, entre aspas, uma solução, uma forma de como a gente deva lidar com a ansiedade. Sim. Se eu entendi, é isso? É isso. Então, ficar resistindo, ou ficar batendo de frente, ou teimando com alguma coisa que não tem, tu vai só te angustiar mais. Sim. E aí, por consequência, a pessoa não se torna feliz e não vai se sentir bem. Muito bem. E no mundo moderno, pensando agora, porque o problema é a ansiedade, o tema está aí, dentro da mitologia, dentro da filosofia oriental, isso já vem de séculos, por assim dizer, né? Mas a ansiedade está ainda hoje, né? Como é que hoje será que as pessoas lidam com isso? No segundo aí, pode pensar. A ansiedade, hoje, eu acho que ela é ainda mais presente, muito pelas redes sociais, pelos... Mas por que redes sociais quer dizer presente? Por que redes sociais? As redes sociais elas acabam gerando uma identificação dos jovens, por exemplo, seja quem está vendo, sabe? Ela acaba gerando uma identificação, a gente acaba se comparando com os outros e achando que alguém é melhor que a gente. E isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando insegurança. Cria uma expectativa, quer dizer, ruim, no caso. Quer dizer que as mídias, por um lado, podem ter um papel de integrar, aproximar as pessoas e tudo mais, mas dependendo como, pode estar gerando esse sintoma, digamos, esse problema, né? Sim. Eu acho que isso também não vem só desse âmbito social que é as redes sociais, sim, mas da economia em si, de
diversas outras coisas, né? Da desigualdade social. Sim. Talvez cultura, como as pessoas veem os seus problemas do cotidiano, como as pessoas lidam com os conflitos, né? Sim. Isso tudo tem um olhar, né? Assim como tem o taoísmo, que tem um olhar, né, sobre para pessoas conviver e superar e lidar, né? Melhor lidar com a ansiedade. Pessoas também têm a sua própria cultura, seu próprio viés, seu próprio olhar e tem, de certa forma, um jeito de lidar diante dos conflitos, né? Tem pessoas que, por exemplo, reagem bem aos problemas porque elas digamos, encontram formas por si de como enfrentar e superar, né? Administrar o conflito, né? Tem outros, por exemplo, que já não conseguem. Tem gente que, né, como o senhor disse, tem muita facilidade para lidar com a ansiedade. Tem gente que já, né, carece dessa possibilidade de conseguir lidar com a ansiedade. Aí muitos vão recorrer a clínicas, vão recorrer a medicamentos, vão ter que fazer daqui a pouco um acompanhamento profissional, né? Porque elas estão perdidas nesse mundo interno, né? Que é bem interessante, né? Então vocês vejam que é muito interessante a tua abordagem, Matheus, porque olha a abordagem filosófica, isso aqui é bem filosofia, né? A gente está fazendo uma abordagem aqui, uma discussão no tema que é muito, assim, sutil do ser humano, essa visão aí, né? Pois é, e sociedade hoje. Então, mídias sociais pode ser porque cria um certo conceito que às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. E aí a pessoa entra em conflito, né? Pois é. A ansiedade, será que está ligada assim a casos de depressão, esse tipo de coisa ou não? Claro, eu não acho sei que o teu estudo, como é que tu vê isso aí? provavelmente essa é uma das maiores causas da ansiedade quando ela não é procurada como posso explicar? Quando ela não é procurada ser identificada cedo, sabe? Quando a gente não tem essa identificação da ansiedade, que uma pessoa tem mais problema para lidar com a ansiedade, ela acaba gerando a depressão, diversos outros problemas, né, que existem de saúde psicológica. Então, tem uma coisa que meio que leva a outra, né? Isso. Ansiedade. Então, a gente observa assim que ela está mais... Já que ela pode dizer que tem uma faixa etária assim, do ser humano que ela pode estar mais presente ou não? Eu acho que a partir da pré-adolescência, a partir da pré-adolescência para cima, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a partir daí as pessoas todas estão, como posso falar? Então, não sei, eu esqueci. Mais suscetíveis? Suscetíveis a passar por ansiedade? Sim. E o que estaria promovendo isso? Porque então, a criança está mais tranquila. Não que não esteja exemplo, porque tem crianças com problemas de ansiedade, né? Mas por que, então, a partir da pré-adolescência, adolescência em diante? Por causa da pressão, seja ela por causa da pressão, daquela pressão de, tipo, precisa arrumar o trabalho, precisa escolher logo o que quer fazer, sabe? Esse tipo de situação. Cobrança. Cobrança. Que tu tem que casar, que tu tem que trabalhar, que tu tem que ter emprego, que tu tem que saber o que vai fazer, né? Esses estigmas que a sociedade acaba criando. E aí isso, por consequência, gera conflitos, né? Gera conflitos que aí a pessoa, daqui a pouco, passa a desenvolver uma ansiedade que não tinha antes, né? Pressão, né? Muita pressão, né? Bom, e aí então tu acha que para o jovem assim é uma coisa bastante complicada isso? É uma coisa bastante complicada e dentro dessa ansiedade também entra a discriminação, né? A gente vê muita gente tratando isso como se não existisse, como se fosse algo que, né? Que não existisse. Que fosse algo que não importasse, como se alguém que tem a ansiedade, que trata, que vai ao psicólogo, por exemplo, fosse uma pessoa louca. Sim, entendo. Talvez falta de conhecimento, falta de informação, né? Os estigmas, né? Que são os estereótipos que são criados também, né? Daqui a pouco, e aí, claro que, imagina um jovem, por exemplo, né? Que se ele tem uma família, né? Que vive isso, um adolescente, né? Essa família vai entender o momento de pressão que esse jovem está vivendo, o momento das escolhas, né? E eu concordo realmente que a adolescência, eu diria, talvez até uns 30 anos por aí, considerando o mundo de hoje, né? Talvez seja a fase de mais pressão que a pessoa tem. Porque assim, tu vai escolher faculdade, ou tu vai escolher trabalho, ou tu vai formar família, o que tu vai fazer amanhã. Quer dizer, tem 1 milhão de escolhas, de coisas para fazer, na verdade, né? E são coisas que muitas têm reflexo pro resto da vida. Então, às vezes, tu consegue fazer uma escolha assertiva, tem a sorte de fazer, tá tranquilo, né? Mas muitas vezes a pessoa faz nesse momento da vida escolhas, né?
talvez muitas vezes pressionado até, nem pronto ainda para aquilo, né? Ah, porque tem que fazer faculdade. Tem que fazer faculdade. Exemplo, né? O jovem, né? Tá questão do vestibular, Enem, PAC, essas coisas, né? Mas ele não sabe qual é o curso. Porque muitas vezes ele não sabe ainda, não tem ainda curso que quer mesmo, que está identificado, né? E aí ele se sente obrigado, porque tem que fazer. Ele vai lá e faz. Por incentivo até mesmo da família. Da família, cobrança, pressão, mas tem que fazer alguma coisa, não pode ficar, né? Aquela coisa. Mas, claro, tem uns que já estão definidos, já sabem o que querem, mas tem muitos que não. E aí, pensa bem a pessoa nessa pressão. Não é? E ela vai fazer uma coisa na incerteza, com medo, mas vai fazer. Só que isso vai gerar todo esse estágio, né? E aí, às vezes, a pessoa vai frequentar depois lá o dia a dia e não é aquilo que ela quer, ou descobre que não é. Aí mais uma pressão, porque ela vai ter que elaborar, né? Sim. Não vai dar para bater de frente, que nem o Taoísmo está dizendo, né? Ela vai ter que ajustar o curso da vida dela. Vai ter que ajustar, né? O Taoísmo está dizendo isso, né? Ela vai ter que ajustar o curso, né? Porque ela viu que o caminho que ela tem vindo ali, não adianta ela seguir naquilo. É a mesma coisa, tem pessoas que escolhem profissão e estão muito infelizes, porque estão fazendo uma coisa que não gostam. Porque ou é por causa do dinheiro, ou porque a sociedade, não, tu tem que fazer medicina porque ganha bem, tem que fazer tal curso lá porque é o que dá mais paga. E aí o camarada vai. Mas muitas vezes o que acontece? As pessoas estão depois doentes, depressivas, ansiosas, e uma série de coisas na volta. Né? O lado emocional afunda, porque a pessoa não fica bem. Porque tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas não tem o principal, que é a felicidade de ter a própria escolha. A própria escolha. E aí, falando da própria escolha, o pessoal que está nos assistindo, nós estávamos aqui, uma rápida conversa aqui antes de abrir o nosso episódio, tu falavas assim, aqui, né, que eu até te perguntei, né? Bom, já que tu gosta dessa área da filosofia, né? Tu te interessa por isso. Tu tem um olhar filosófico já, tanto é que está trazendo esse assunto para cá, no nosso pod, né? Aí eu te perguntei, tu tem uma filosofia própria já de vida? Eu te perguntei, né? E aí, o que tu respondeu? Vou passar para o pessoal lá. Como é que foi? Eu assim, o que eu disse, eu falei muito de maneira bacana. enrolada, mas a maneira que eu disse eu não tenho uma filosofia de vida definida, tipo, eu não leio, por exemplo, uma passagem, um texto de Platão e defino que aquilo é parte da minha filosofia de vida. Entendo. Eu pego partes que eu acho importantes da filosofia que Platão ensina e trago uma filosofia nova minha mesma, para que eu possa realizar da maneira que eu enxergo que seja certo. Interessante, né? Então, não se trata de copiar modelos, não é isso? Sim. Não se trata de a gente ficar reproduzindo teorias, né? Então, aí está a importância, né? Eu sempre digo assim, que a filosofia, tem muitos alunos estudantes que não gostam de filosofia, da disciplina em si, né? Da matéria, enfim. Ou dos conhecimentos estão lá, né? Não acham interessante lá os pensadores, né? E é muito além do que da gente aqui, porque hoje um dos objetivos é a gente formar essa capacidade de argumentar, de pensar com os outros que têm um raciocínio aí, e ter repertório também lá para a redação do PAB, né? Quer dizer, ampliar a cultura, né? A gente ter essa capacidade de argumentação, de expor o ponto de vista, né? Mas o fato é que, né, a filosofia em si ela é muito importante, porque, veja bem, ao longo da história, inclusive nos dias de hoje, né, são milhares de pensadores. E o que nada mais é que isso? São pessoas que têm um olhar mais apurado, um olhar mais afinado sobre a condição humana. E aí começa o quê? A haver essas leituras. Bom, mas quem é que a gente é mesmo? Onde está o nosso sentido de vida? Né? Quer dizer, discussões bastante existenciais, eu diria, né? Que a filosofia trata disso. E aí a gente vê que em tal época o pensamento era X, que em tal momento já era outro, e assim por diante, né? E aí a gente que vai estudando, né, e vocês, e tu, Matheus, né, que está fazendo essa abordagem toda, a gente vai vendo esse campo todo das filosofias, né? Qual é o bom disso? É que a gente vai, digamos, a chegar um momento que uma ideia aqui, uma ideia dali, por exemplo, né, ajuda a gente a formar a nossa filosofia. Porque a gente tem a nossa filosofia e devemos ter, né? Nós não podemos ser Maria vai com as outras, né? Então a gente tem que ter um pensamento. Eu, por exemplo, trago um Confúcio. Confúcio, né? Eu admiro muito, né? Confúcio sempre diz, né? Que o melhor caminho do meio.
Eu nunca esqueço isso. Foi numa aula de filosofia. Nem lembro quando, porque eu já estou com o cabelo branco, né? Isso passou tanto tempo. Mas tinha lá na aula de filosofia, e nem lembro que ano foi isso também, mas eu sei que essa frase ficou. Confúcio, melhor caminho do meio. Né? Por que isso para mim é uma essência? Não é que eu faça disso toda a minha vida, mas é um pensamento que eu trago comigo, eu acho interessante. Como tu disseste o taoísmo, né? Que a ideia não é ficar lutando contra os desígnios da vida, né? Mas saber caminhar junto. Não é? Vocês, né? E eu, para mim, vejo Confúcio com essa ideia que porque muitas vezes não adianta a gente ficar polarizando o mundo. Porque se a gente fica polarizando o mundo, a gente cai no extremismo. Tudo é mal ou tudo é bom, não é? Ou tudo é feliz ou tudo é triste, né? Se a gente entrar nessa, ninguém presta ou tudo presta, né? Quer dizer, exato. Então, o que eu vejo? O extremo é o problema. Muitas vezes as pessoas têm conflitos familiares, conflitos pessoais, conflitos de trabalho, a gente tem isso aí. Às vezes tem com a gente mesmo, conflitos internos, né? Então, veja bem, não dá para a gente cair na ideia, penso eu, né? Também concordando com Confúcio, né? Que a gente tem que ter um meio termo das coisas. Não dá para a gente dizer tudo ou nada. Então, eu vejo isso importante, administrar conflito. Nada como... Porque interesses todo mundo vai ter. Cada um vai ter seu interesse. Cada um tem o seu olhar da coisa, né? Mas quando a coisa está conflituosa, o que é melhor mesmo? O equilíbrio. Né? Porque se eu também sou taxativo e só quero a minha ideia, meu posicionamento, sou eu que estou certo, né? Não tem acordo, né? A mesma coisa se a outra parte também, se é uma situação bem delicada, também pensar nessa linha. Não vai ter acordo. Não vai ter. Sem contar que essa parte do... quando só a minha ideia é certa, isso acaba criando um mundo sem cor, né? Um mundo, um pensamento que, tipo, é uma coisa que não faz sentido, porque qual é a graça de ter só um pensamento, sabe? Todo mundo pensando na mesma coisa. Nenhuma. Não teria essa riqueza e nem a filosofia existiria. Nem a filosofia existiria. Os muitos pensamentos que tem que olhar sobre a vida não teria. Né? Então, por isso que eu digo, é importante a filosofia. Né? Para mim, numa situação de conflito, eu acho que o bom senso, o meio termo, né? O caminho do meio melhor, como diz Confúcio, né? Eu acho que é ideal. Então, às vezes a pessoa cede um pouquinho, né? Para fazer o acordo, o outro também vê o que dá para fazer e se ajustem no dia a dia, em qualquer situação. Agora, radicalismo não serve. Então, vocês veem que a filosofia é importante. Né? Muita gente não gosta, não vê sentido, acha que é bobagem. Porque o Platão pensou isso, porque o Confúcio pensou aquilo, né? Porque o Mito de Orfeu disse tal coisa, né? A doutrina, a orientação chinesa, não sei o quê. Mas, gente, tudo isso contribui para que a gente faça a nossa filosofia. Né? Eu achei muito bacana o teu posicionamento, Matheus, porque tu estás buscando a tua filosofia. Né? Tu disseste, eu não estou pronto ainda, né? Você não tem ainda uma filosofia. Eu ainda não descobri. Ainda não descobriu, né? E o que está te faltando, então, para descobrir? O que me falta é estudar mais e ter mais conhecimento sobre mais filosofias. É óbvio que, à medida que o tempo passa, mais filosofias acabam sendo criadas, mas é exatamente por isso, porque a nossa mente ela é um processo mutável, a gente está sempre mudando. Isso aí. A gente está sempre mudando, então eu acho que procurar essa filosofia é uma coisa que nunca vai acabar para mim, cara. Eu acho que é muito importante estar sempre renovando o pensamento, sempre tentando, como fazer, sempre tendo uma versão melhor do eu mesmo. Bom, chique isso aí, hein? Isso é forte, hein? Buscar sempre uma versão melhor da gente mesmo, né? Que bacana a versão dele, né? Aí, tá inspirado, hein? É mesmo, né? E é isso na vida, né? Eu acho que a vida é muito bonita, né? Às vezes as pessoas se queixam que desejam até a própria morte, muitas vezes a gente vê por aí, né? Falando em questão existencial, né? Eu vi muita gente dizer assim, que se eu fosse hoje era bom. Já escutei essa frase por aí, já escutei isso aí, né? Mas é uma coisa muito, eu acho muito triste, né? Porque a vida sempre oportuniza coisas boas. E a gente aprende com os altos e baixos, né? Com os problemas todos, né? Mas durante a caminhada da vida, o que eu posso dizer? Nos meus 50 e poucos anos, né? O que eu posso dizer? Hoje eu me sinto melhor do que eu já fui. Entende? Mesmo olhando assim quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu comecei minha carreira no magistério, como pai, como família, com a pessoa que eu sou e fico, no meu universo que eu vivo, né? E comigo mesmo.
eu nunca me senti tão bem quanto hoje. Sim. Né? E o que eu acho isso? Isso é justamente essa caminhada que a gente vai ressignificando todo dia. A gente vai entendendo o que é a vida e vai se tornando melhor. Então eu diria assim, não sei a que versão vou chegar anos para frente, não sei se vou parar nessa versão, também não sei, né? Mas o que eu posso dizer é que hoje eu sou uma versão muito melhor do que eu já fui. Né? E eu me orgulho disso. Por isso que às vezes eu acho, eu não concordo muito com a sociedade, que às vezes fica criticando porque as pessoas têm idade. Ah, porque está velhinho, porque está com dificuldade de caminhar, porque eu vou mais ligeiro e não vai, tem que esperar. Essas conversas a gente ouve no dia a dia, né? Ah, tem que ter paciência. Ah, já explicou 10, já falou 10 vezes o mesmo assunto. Não tem assim, às vezes eu falo, o pessoal não está com idade, né? Mas olha para o outro lado. Às vezes aquela pessoa tem toda uma leitura filosófica da vida, mesmo que ela nunca tenha estudado filosofia. Não é verdade? De repente eu nunca fui à escola, nunca fiz as matérias, nem sabe o que é o Orfeu, nada. Né? Esse negócio de ser uma pessoa sábia, né? Pela Claro. experiência de tempo de vida. E ela forma uma filosofia. Obviamente. Né? E tem muito a enriquecer as gerações que estão vindo. Claro, não que vão ser iguais, né? Mas o intercâmbio, essa troca de experiência, essa visão de mundo que está na filosofia, né? É que faz, que pode ajudar uns aos outros a amadurecer. Né? E talvez até, diria, controlar as questões que provocam a ansiedade. Sim. Né? Porque quando a gente está melhor consigo, a gente, né? Melhor com a gente, eu acho que a gente controla essa questão da ansiedade. Não vai olhar para trás, né? Nem lá no mito, né? Que a pessoa não teve a segurança suficiente. E aí caiu na asneira de olhar para trás porque não confiou para frente, né? E aí tá aí o taoísmo dizendo, né? Não bata persistir na coisa que não dá. Olha para frente e segue. Não é isso? É que show, né? Muito bem. Até me achei interessante. Gostei mesmo. Matheus, eu acho que está de parabéns assim, pela abordagem do tema, né? Eu diria assim que de todos os assuntos que tem vindo agora, todos importantes, né? Mas essa abordagem profunda do ser humano, eu acho que esse é o primeiro ponto que está tendo esse quilate, assim, né? Então, até fiquei curioso, né? Depois daqui, pretende, já tem uma ideia de formação, alguma coisa assim, de campo, na área filosófica ou nada a ver? Eu penso assim, é uma coisa meio ambiciosa, né? Mas eu penso em seguir, primeiramente, assim, porque eu gosto muito de artes, né? Eu acho que eu quero fazer design. E depois, mais pra frente, eu procuro pensar em fazer psicologia. Tá no caminho, né? Tá no caminho. Eu não penso muito em fazer... Tá no caminho, né, pessoal? Vamos ver, né? Tá no caminho. Aprofundar o conhecimento de filosofia, mas eu não sei se eu realmente quero seguir, porque, infelizmente, o que a gente tem para trabalhar com filosofia é professor. E não que seja ruim ser professor, sim, né? Eu entendo. Mas essa questão de... A gente sabe que não é valorizado, né? Sim. E eu acho difícil... Tem os dois lados, né? Eu acho difícil que, infelizmente, eu acho difícil que essa situação ela mude. Por mais que a gente queira muito que ela mude, eu acho que é difícil ela mudar. Então, eu não penso em fazer filosofia exatamente por causa disso. Mas, assim, não é algo que eu também... Descarte. Não descarte. Tem tempo ainda para maturar, né? Tem tempo para pensar. Tem tempo, mas não pode ficar ansioso. Não é mesmo? Não pode ficar ansioso, né? Não, mas é interessante, sim. Não, mas a psicologia tem tudo a ver com isso, né? Embora que por questão de mercado, tá pensando... Uma coisa que tu te identifica e também está olhando a questão do mercado. Porque quem vai botar o feijão e o arroz na mesma, isso é tudo. Não fica olhando, não dá para dizer que não, né? Mas tu está pensando em conciliar os dois mundos, né? Aquilo que tu tem realmente identificação com aquilo que tu também pode ser um profissional, né? Ótimo, beleza. Acho assim que está no caminho certíssimo, né? Mas essa questão, a psicologia trabalha muito com esse lado da mente, das emoções, né? Esse lado filosófico, não deixa de ser. Tanto é que quando a pessoa vai fazer uma faculdade nessa área, vai estudar esses outros conhecimentos que estão em torno também. E a sociologia, inclusive, também. Também, claro. Então, tu está inserido numa área que é do teu interesse. E pelo que me parece, é muito teu. Sim. Pelo teu jeito, pela tua postura, pelo jeito que tu fala do assunto, pelo jeito que tu olha, assim, eu vejo teu olhar em sala de aula, no dia a dia, né? Tu tem um olhar muito longe. Mas não longe perdido. Aquele que detecta a coisa
Sim. Sim. Tá, acho que é isso aí. Para a gente fechar, então, né, porque o assunto aqui poderia ir longe, né? Nós temos 7 minutos aqui. Vamos tentar encerrar, então. Qual é a... Traduzindo assim, fazendo um apanhado agora, então, né? Entre o que tu abordaste aí, tendo em vista a questão da ansiedade, né? O que a gente trouxe um pouco aqui para os nossos, principalmente jovens, dos seguidores nossos. O que tu poderia dizer? Eu acho que, eu não sei ao certo, não sei uma mensagem final, assim, Sim, super claro. emocionante para falar, assim, Não vou chorar, encerrar aqui. mas Mas eu acho que é importante, como eu disse antes da filosofia do taoísmo, que é sempre olhar para frente, seguir em frente, independente e se alinhar, né, a esse fluxo. Eu acho que isso que é importante. Sim. Eu acho que além de tudo, além da pressão do que vem das pessoas,